Olá, colegas, vamos para mais uma dica, desta vez uma dica mista, que envolve tanto o direito tributário quanto o direito administrativo. É uma dica também referente a uma decisão muito recente do Supremo de probabilidade de cobrança extremamente alta. A dica se refere à notificação de lançamento feita diretamente por servidor público municipal. Imaginem, por exemplo, o caso do IPTU. Primeiro vamos fazer uma recapitulação para quem eventualmente não está com a matéria de direito tributário tão quentinha na cabeça, que a gente sabe que o fato gerador do IPTU é ser proprietário do imóvel. Em 1º de janeiro de cada ano acontece o fato gerador do IPTU. Muito bem. Só que você pode estar louco para dar seu dinheiro para a prefeitura, para ajudar a prefeitura a tapar os buracos, a fazer tudo o que ela quer, mas você não tem como ainda. Você tem que esperar chegar aquela cartinha que lhe diz quanto é que você vai pagar. Aquela cartinha é notificação de lançamento. E o lançamento é um procedimento em que a autoridade competente basicamente calcula o tributo devido. Se você olhar para o artigo 142 do CTN, lá se define lançamento. Se diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, ou seja, entendido como lançamento. O que é entendido como lançamento? O que é lançamento? Aí se diz que é um procedimento tendente a, percebam que dá para resumir como calcular o tributo. Tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Então você verifica que alguém é proprietário de imóvel. Identifica quem é o contribuinte, quem é o proprietário desse imóvel. É. Aí você verifica qual é o valor do tributo. Calcula como? Você tem que verificar qual é o valor do imóvel, qual é a alíquota do IPTU nesse município. Faz todo esse procedimento, que eu estou simplificando aqui, falando rapidinho, porque o que nos interessa é que ele culmina na comunicação ao sujeito passivo de que ele deve tributo, que é a notificação de lançamento. Muito bem, o lançamento é privativo da autoridade administrativa. E o natural seria que a própria autoridade administrativa notificasse o sujeito passivo, entregasse a cartinha. Só que nós temos no Brasil uma sistemática, não só no Brasil, no mundo todo, uma sistemática que parece ser bem mais eficiente. Os Correios. Para que transformar os servidores da Fazenda Pública em carteiros? Não é necessário. Se utiliza dos Correios. Normal. Só que além disso ser o comum, alguns defendem que deveria ser sempre, que a autoridade administrativa, o servidor público, não poderia levar a notificação de lançamento. Por quê? Por conta de algo que está na Constituição e que a gente estuda em direito administrativo. A gente aprende que a Constituição diz quais são os serviços públicos que cabe à União prestar, que cabe aos municípios prestarem, e os que sobrarem, que não forem colocados nem para a União nem para o município, serão de competência dos estados. E o Distrito Federal assume os serviços estaduais e a maioria dos serviços estaduais, melhor dizendo, e os serviços municipais. Então, a União tem algumas competências privativas e entre elas está o serviço postal. Recentemente o Supremo falou que esse serviço de entrega de correspondências é um serviço privativo dos Correios. E muitos acham que a notificação de lançamento, como implica em pegar um papelzinho e entregar para o sujeito passivo, estaria no âmbito do serviço postal, então seria privativo da União, e a União presta esse serviço, a gente sabe, por meio de uma empresa pública que é os Correios. O Supremo Tribunal Federal, ou que são os Correios, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que isso não impede que a autoridade administrativa, exercendo uma função típica de Estado, em que é exercício do poder do Estado, ela faça a notificação de lançamento. A notificação de lançamento, em suma, não está compreendida dentro do âmbito do serviço postal, que é de competência privativa da União. Podem cobrar isso tanto na prova de direito administrativo, porque tem a ver com prestação de serviço público, até na prova de direito constitucional, porque é uma decisão com inspiração no dispositivo constitucional, que fala dos serviços públicos que são privativos da União, e vocês sabem que lá se diz que a União pode prestar o serviço direta ou indiretamente, certo? Então, foi criada uma empresa pública para prestar esse serviço, então a União presta esse serviço por meio da empresa pública que a gente chama de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Mas
apesar disso, nós não podemos enquadrar dentro desse contexto a atividade típica de estado de lançamento que culmina na notificação feita ao sujeito passivo. Então, a previsão da competência privativa da União para prestar serviços postais não exclui, obviamente, a competência que têm as autoridades administrativas para notificar o lançamento. Então, é possível sim, apesar de não ser comum, que o município preveja que a entrega dessa notificação seja feita por servidor público no exercício de suas competências legais. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.